Os ventos uivavam com ferocidade sobre o convés do navio, carregando o aroma salgado do mar e o som das ondas revoltas. Carmen Morgan segurava firme no navio, seus cabelos chicoteando ao vento. Havia algo em sua postura, a forma como erguia o queixo e encarava o horizonte que sugeria coragem e dor. Era a busca pelo pai, o lendário Jack Morgan, afastado dela desde os 7 anos de idade. Após a morte de sua mãe, resolveu procurá-lo. Quando o primeiro canhão ecoou, partindo o silêncio do amanhecer, Carmen sentiu um frio percorrer sua espinha. Os marinheiros gritavam ordens confusas, mas ela permaneceu no convés, encarando a aproximação do navio inimigo, como se pudesse intimidá-lo com o seu olhar. A bandeira negra, com o crânio e os ossos cruzados, balançava ameaçadoramente. Foi então que ela ouviu pela primeira vez. Benny Bendit, o corsário mais temido que ela ouviu falar. Ele saltou do parapeito de seu navio para o dela com a graça de um felino. Vestia um casaco desgastado, mas suas botas brilhavam como se o próprio sol as tivesse lustrado. Seus olhos eram de um azul profundo e cortante, que pareciam ler até os pensamentos mais ocultos. Rendam-se e ninguém será ferido, anunciou ele com um sorriso torto que fazia qualquer promessa soar como mentira. Carmen não baixou os olhos. De algum modo sabia que Benny tinha percebido sua presença. E estava certa. Ele a estudava, intrigado pela jovem que ousava encarar um corsário com tamanha bravura. Se me matar, nunca terá o que quer, declarou ela com uma calma que mascarava seu coração galopante. Benny arqueou uma sobrancelha, aproximando-se com passos lentos e calculados. E o que você acha que eu quero? Murmurou ele, sua voz um misto de curiosidade e desafio. Eu sei que você me deseja. E se me matar, nunca me terá, estou correta? Ela olhou para ele com um sorriso que prometia mais do que ele imaginava. Ora, ora, temos aqui uma mulher muito inteligente, meus piratas. Ele falou, dirigindo-se aos seus homens, que olhavam a cena intrigados com a reação que o seu capitão teria. De uma coisa eles sabiam. Seu capitão não deixaria aquela tentadora imagem feminina escapar de suas garras devoradoras. Todos riram esperando pela reação de seu líder. O momento era muito interessante para eles. Bem, e o que você possui que possa valer para mim, senhorita? Como você vê, eu possuo um belo corpo e posso lhe recompensar generosamente. Ela respondeu, desfilando sedutoramente na frente dele. Eu posso não aceitar a sua oferta, provocante senhorita. E o que faria se eu a recusasse? Você teria como se livrar do meu ataque? Eu posso impedir que você continue seu rumo por esses mares. Você não é suficiente para me deter. Eu estou procurando meu pai, Jack Morgan. Certamente você o conhece. Me leve a ele e... Ela hesitou, sabendo que suas próximas palavras
poderiam custar caro. Eu pagarei o preço exigido por você. Benny inclinou a cabeça, um sorriso lento curvando seus lábios. E qual seria o meu preço, minha bela dama? O preço que você desejar, respondeu ela, a voz firme, mas os olhos brilhando com algo que poderia ser desafio ou medo. O corsário deu uma risada rouca. Você é ousada. Só poderia ser filha de um pirata como o famoso Jack Morgan. Muito bem, senhorita Morgan. Trato feito. Eu a ajudarei, mas não se esqueça. Todo acordo tem seu custo e você me pagará com gemidos e suspiros loucos. Ele finalizou a fala com um sorriso triunfante, certo de que havia conquistado a pérola mais preciosa de um tesouro. Meus caros, a jovem Carmen, ao fazer a proposta ao corsário, blefou. Não era sua intenção ter o seu primeiro contato sexual justamente com ele, mas queria encontrar o seu pai e não viu outra forma de continuar a busca a não ser fingir que se entregaria nos braços de Ben. Os dias no navio de Benny Bendit foram marcados por tensão. Carmen percebeu o olhar dele sobre ela, um olhar que a despia de suas defesas, mas também a intrigava. Benny, por sua vez, não conseguia entender a jovem que parecia tão frágil e, ao mesmo tempo, tão impenetrável. Ele estava acostumado a mulheres que se rendiam à sua presença. Carmen, no entanto, era como o mar, indomável e imprevisível. A tripulação do Caveira Negra, navio de Benny, aguardava intrigada pela paciência de seu líder e esperava a hora em que o capitão entraria na cabine onde Carmen estava e a tomaria à força para cumprir o prometido. Mas, meus queridos, creio que Benny aguardava o momento de ter Carmen se atirando em seus braços por desejo e não por cumprimento a um acordo. Ele a queria seduzida e totalmente entregue ao seu prazer. No entanto, Carmen evitava a todo custo se entregar a Benny. De dia, conversava com os piratas, aprendia golpes à espada, entre outras atividades. À noite, trancava-se na cabine e só saía quando o sol já clareava todo o oceano. Percebendo que Benny não exigia que ela cumprisse o combinado, Carmen relaxou um pouco em sua proteção. Uma noite, enquanto o mar estava calmo e o céu estrelado, ele a encontrou no convés. Ela estava sentada, abraçando os joelhos, com os olhos fixos no infinito. Não consegue dormir? Perguntou ele, se aproximando. Não quando tem um corsário tentando me seduzir, respondeu ela sem desviar o olhar do horizonte. Benny sorriu, sentando-se ao lado dela. Você realmente não tem medo, né? Ela finalmente o encarou, seus olhos brilhando com um desafio. Tenho medo sim, mas não de você. Ele se inclinou, aproximando o rosto do dela. Talvez devesse ter. Carmen se afastou rapidamente, levantando-se feito uma felina, pronta para atacá-lo caso fosse necessário. Eu
Eu sou muito mais do que você pensa, Benny Bandit, e jamais serei domada, ela falou enquanto segurava uma faca alojada em sua cintura. Benny sorriu ao vê-la tentando se defender com uma faca apenas. Segurou no braço dela e disse: "Você abusa da minha bondade. Prometeu se entregar em meus braços e até agora foge de mim. O que você está pensando que eu sou? Seu brinquedo, mulher?" "Eu não estou brincando com você, Ben", ela falou com medo na voz, pois percebeu que a paciência dele havia se esgotado. "Eu prometi sim que seria sua, mas... Mas o que, gata selvagem?", falou ele irritado. "É que, bem, eu nunca estive com um homem antes." Ele a olhou admirado. "Nunca?", interrogou Benny. "Assim você me deixou mais desejoso ainda de tê-la, bela senhorita." "Tenha um pouco mais de paciência comigo", ela falou, lançando-lhe um olhar meigo, como se lhe prometesse muito mais do que ele esperava. Ele suspirou e se acalmou com a promessa de obter muito mais do que jamais imaginou. "Está bem, docinho, eu vou esperar. Até quando, não sei, mas vou esperar. Só não me canse demais nessa espera." Levantou-se e a deixou só. Naquela noite, ela respirou aliviada. Ela sabia que ele era um homem temido, mas com ela era gentil e a aguardava cheio de desejo. Os seus homens diziam que ela o enfeitiçou, pois nunca o viram tão encantado por uma mulher. Quando conversavam com ela, diziam que o poder que ela possuía sobre o capitão era surpreendente. Afirmavam que ele só podia estar apaixonado por ela. No início, ela ria com a fala dos piratas. No entanto, com o intuito apenas de testar até onde ia o poder dela sobre ele, que tantos piratas afirmavam, convidou-o para beber um rum na cabine dela em uma noite. Naquela noite, Benny até tomou um banho demorado, passou um perfume antigo que estava há muito tempo na cabine dele e levou uma garrafa de rum para a cabine dela. Uns piratas apostaram que naquela noite ele conquistaria Carmen e outros apostaram que não, pois ela não se deixaria dominar com facilidade. "Pode entrar, capitão", Carmen respondeu quando ele bateu a porta. Ele entrou satisfeito e os dois começaram a conversar e a beber. Ele esperava ansiosamente que em algum momento ela se atirasse em seus braços, implorando que ele fizesse amor com ela. No entanto, isso não aconteceu. Ele bebeu tanto que acabou adormecendo embriagado. Quando acordou, o sol já estava alto no céu e Carmen conversando no convés com seus piratas. Os conflitos entre os dois se intensificaram à medida que os dias passavam. Carmen não se rendia aos avanços de Benny e ele, irritado e fascinado, via-se dividido entre o desejo e a frustração. Meus caros, quando Carmen viu o capitão sair todo decepcionado da cabine dela, sentiu que havia exagerado na provocação. Gostava dele, gostava do jeito que ele a tratava, pois apesar de ser um homem viril e bravo, nunca usou de violência para obter o prometido por ela.
Além disso, achava-o bonito demais e sentia até um certo prazer de se imaginar nos braços dele. Seria uma noite interessante, tenho certeza. Cumprirei o prometido nas próximas noites, ela pensou consigo. Porém, na noite em que ela planejou se entregar a ele, o navio parou em uma ilha para reabastecimento. Agora, quem decidiu testar seus próprios limites foi Benny. Resolvido a apagar Carmen de sua mente e aplacar o desejo que sentia por ela, ele foi ao bordel local e passou a noite com as mulheres disponíveis que encontrou. Carmen, que o havia seguido até a vila com uma desculpa qualquer, viu a cena. Benny cercado de mulheres sorridentes e desejosas dele. Algo dentro dela queimou, uma dor que ela não queria admitir ser ciúmes. Carmen voltou para o navio imediatamente, mas Benny só na manhã seguinte. Quando ele pisou no navio, Carmen o confrontou. Foi assim que você decidiu passar sua noite? Se afogando em prazeres baratos? Disse ela com a voz tremendo e os olhos cheios de lágrimas. Benny a encarou surpreso pela raiva evidente. E por que isso a incomoda? Pensei que eu fosse apenas um corsário sem importância para você. Carmen fechou as mãos em punho, deu um sorriso zombeteiro e, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: Não me importo, mas esperava mais de um homem que se diz tão poderoso. Benny se aproximou, a raiva substituindo o habitual sorriso. E o que você quer de mim, Carmen? Não seja um santo. Eu sou um homem, um corsário. Eu não sou perfeito. Ela o encarou, as palavras presas na garganta. Antes que pudesse responder, Benny a segurou pelos braços. Você mexe comigo, Carmen, mas não brinque com o meu coração, porque eu também sei jogar esse jogo. Os olhos de Carmen brilharam com lágrimas derramadas. Não estou brincando, Benny. Estou apenas tentando me proteger. Ele afrouxou o aperto, mas manteve os olhos fixos nela. Então pare de fugir. Porque goste você ou não, eu já estou perdidamente apaixonado por você. Ela sorriu igual a criança, dizendo: Eu não acredito. Prove então. Ele a pegou pela mão e a levou para a cabine dela. Lá fora, os piratas, em unanimidade, afirmavam: Agora vai. Ele a beijou apaixonadamente. Ah, como eu queria que isso acontecesse, disse Benny. Dizendo isso, ele começou a tirar a roupa dela. Ela alisava com amor cada pedacinho daquele peito musculoso. Sentiu o coração dele pulsar, denunciando o desejo que se tornara cada vez mais incontrolável. Carmen também estava fora de si, ardendo de paixão, ávida para sentir o corpo dele nu contra o seu. Os beijos eram quase violentos na ânsia desvairada de saciar o desejo. Parecia que dentro deles a urgência de se entregarem já havia ultrapassado o tempo de espera. Ah, Benny, eu quero ser sua. Seus corpos se moviam no mesmo ritmo de paixão, sedentos, impacientes para se unirem e desfrutarem do mesmo prazer. Ela abraçou-o com força, afundando as unhas nas costas dele,
quando a posse e a entrega total se consumaram. Lá fora, os piratas comemoravam a felicidade dos dois com tiros de canhão e salva de tiros para o ar com os seus bacamartes. A festa era geral no navio. E assim, Carmen foi levada até o navio de seu pai. Chegando lá, ela o abraçou e seguiu no navio Caveira Negra ao lado de Benny e junto com a tripulação que aprendeu a amá-la. O destino dos dois era tão incerto quanto as marés, mas algo era claro. O amor entre eles, embora nascente, já era um furacão que ameaçava engolir ambos. Se você gostou desse vídeo, aqui eu indico outro que certamente você gostará.